que são esses princípios? Como eu falei antes de manhã, a doutrina social da igreja, a gente lida basicamente com princípios e valores, não é uma receita de bolo. A gente não tem uma sociedade ideal que a gente quer montar. A gente tem regras para o convívio social, inclusive o convívio social na política em senso estrito. Quer dizer, no governo, na polícia, na educação, em tudo isso que hoje em dia o governo se mete. E esses princípios, eles são importantíssimos, porque são eles que vão nos guiar. Esses princípios, esses valores, são um pouco, como ao contrário de uma receita de bolo, uma noção que o bom cozinheiro tem, que, por exemplo, se ele for fazer um refogado, a cebola leva mais tempo do que o alho para dourar, então ele tem que botar a cebola primeiro. O que é isso? É uma noção prática daquilo, não é uma receita. Não é bote 100 gramas de cebola e em, sei lá, 20 mililitros de óleo, espere durante 42 segundos antes de colocar o alho. Não é isso. É a noção de que a cebola demora mais do que o alho para dourar. O bom cozinheiro, ele consegue criar um prato novo ou copiar um prato que ele comeu sem ter visto a receita, porque ele conhece os princípios da culinária. E a mesma coisa acontece na doutrina social da igreja. A gente tem princípios que servem para orientar a nossa ação, a nossa percepção da ação dentro da polis, da cidade, da comunidade. O primeiro princípio da doutrina social da igreja é o princípio do bem comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas ações, elas devem visar o bem de todos. De onde vem isso? Vem da percepção que é unicamente cristã da dignidade que todos nós temos como seres humanos. Vocês reparem que, por exemplo, antes da igreja, no mundo pagão, na Roma pagã, os pais de família tinham direito de vida ou morte sobre toda a família. Ou seja, o pai de um sujeito importante, um senador da República, por exemplo, poderia matar o filho sem absolutamente nenhum problema legal. Considerava-se que ele era o dono da vida de toda a sua família. Por que isso? Porque eles não percebiam o valor infinito que tem cada vida humana. Já nós, depois que o Verbo se fez carne, percebemos isso. E esse valor, essa dignidade de cada um, existe essa dignidade intrínseca, essa dignidade da pessoa, que todos nós temos. O que na prática isso significa? Significa que, por exemplo, um viciado em crack, um mendigo, ele tem um valor que, naquele nível da essencialidade, naquele nível do valor intrínseco da vida humana, ele tem um valor que é exatamente o mesmo de um gênio, de um milionário, de um rei. Então a gente não pode pegar e coisificar as pessoas, tratar elas como coisas. Isso em filosofia se chama reificação, res é coisa em latim. A gente não pode coisificar as pessoas, como acontece. Acontece tanto para mal, como os nazistas matando os judeus, por exemplo. Eles diziam que os judeus não são humanos, são subhumanos. E assassinavam os judeus. Quanto para, teoricamente, bem, como, por exemplo, num sistema de cotas que vai botar a pessoa dentro de uma faculdade por causa da cor da pele, da preferência sexual dela. Ela está tendo negada a sua dignidade intrínseca, porque ela está sendo tratada como uma coisa. Ela não é mais um estudante. Ela é um estudante gay, um estudante negro. Ela virou uma coisa. Não é mais aquela pessoa, não é mais o João, o Antônio. É uma coisa. Uma coisa que é posta para dentro, ou uma coisa que é morta, mas uma coisa.
Então, essa noção do bem comum, ela visa justamente evitar essa coisificação das pessoas. Quando a gente tem qualquer medida, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer ação política que você vai fazer, a gente deve pensar em toda a sociedade. Não pensar num determinado grupo, numa determinada pessoa, mas pensar em toda a sociedade. Por exemplo, se uma pessoa bota a igreja aqui bota uma aparelhagem de som. Para que vai ser usada uma aparelhagem de som que soe do lado de fora? Por exemplo, ela for usada com parcimônia, usado pouco, usado para alarmes, usado para oração do Ângelus às 6 da tarde, nada contra. Agora, botar uma aparelhagem de som virado para o lado de fora, tocando bandinha de rock que toca na missa, é uma péssima ideia. Por quê? Porque vai estar atrapalhando a comunidade. Você marcar que está acontecendo a transubstanciação naquele momento, tocando sino, até uma gravação de um sino, tudo bem. É uma coisa curta que vai trazer lembrança do sagrado para todos. Inclusive até para os não católicos. Mas você pegar e botar todas as missas com um monte de caixas de som do lado de fora, fazendo uma barulheira danada, a gente vai estar atrapalhando a comunidade. Do mesmo modo, se a gente tem na rua da gente uma vala entupida, aí a gente se reúne para todo mundo pegar e desentupir aquela vala, etc. A gente não pode botar aquela vala, direcionar aquela vala de forma tal que vai inundar a rua do lado. Mesmo que a gente se livre daquele problema, a gente está criando um problema para o outro. Então, quando a gente for ver qualquer ação, a gente tem que medi-la sobre esse critério do bem comum. Quer dizer, aquilo está fazendo bem à sociedade como um todo, ou eu estou só jogando meu lixo rio abaixo para o cara que mora a vazante de onde eu moro sofrer com aquilo? A gente não pode ter uma ação que seja pensada só naquele termo local. A gente tem que pensar mais além. A gente tem que pensar nas consequências daquela ação para toda a sociedade. E essas consequências, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, são imprevistas. Tudo que a gente faz tem efeitos colaterais. Tudo que a gente faz causa outras coisas. Hoje em dia o pessoal gosta de falar que as asas de uma borboleta mexendo na Malásia podem provocar um furacão nas Américas. E é verdade. Por quê? Porque esse processo de uma coisa causar outra, causar outra, causar outra, causar outra, é uma coisa que acontece e a gente não tem controle sobre ela. Isso, inclusive, é a razão pela qual a igreja, na sua prudência, como eu falei antes, sempre diz, mude o mínimo. Qualquer coisa nova é uma coisa que a gente deve sempre, é uma coisa de que a gente deve sempre desconfiar. O novo é aquilo que não foi testado. O novo é aquilo de que a gente vai ser cobaia. E ser cobaia não é uma boa coisa. Então, a gente fazer experiências na sociedade é uma coisa perigosíssima. No século passado fizeram um monte. Foram centenas de milhões de mortos. É o que acaba acontecendo. Se o pessoal quer fazer um mundo melhor, em geral, tenta chegar lá subindo numa pilha de cadáveres. Então a gente deve sempre pensar no bem comum. Isso em qualquer empreendimento, tá, gente? Eu não estou falando só de política partidária. Quer dizer, uma pessoa que tem uma fábrica, uma pessoa que tem um comércio, ela deve procurar fazer com que aquele comércio dela, aquela fábrica dela, contribua para o bem comum. Ela não deve, por exemplo, jogar eflúvios industriais num riacho, sem tratamento. Mesmo que não haja nenhuma penalidade legal para isso. Mesmo que não tenha nenhum problema com a lei em fazer isso. Ela deve evitar. Por quê? Porque o que ela está fazendo é jogar lixo na casa do vizinho. Ela está violando o bem comum. Do mesmo modo, um comércio, uma banca de jornais, por exemplo, o dono da banca de jornais, ele deve ter
a hombridade de não vender pornografia. Por quê? Porque não é o fato de que a maior parte das bancas de jornal vende pornografia que escusa ele de procurar cuidar do bem comum, evitando que pornografia se espalhe cada vez mais. Quer dizer, são coisas que a gente deve fazer em toda a ação. O jogo de futebol dos solteiros contra os casados tem muitas maneiras de atrapalhar e tem muitas maneiras de ajudar a vizinhança. Se esse pessoal do jogo dos solteiros contra os casados fizer, por exemplo, cada um levar um determinado item de alimentação para cada jogo vai gerar uma cesta básica, por exemplo, que vai ajudar uma família. São pequenas coisas, mas tudo, e isso é um ponto crucial quando a gente trata da doutrina social da igreja, tudo é importante. As pequenas coisas são as mais importantes. Cada pessoa respira por suas duas narinas pequenininhas. E o mundo inteiro respira. Cada pessoa age e o mundo inteiro se mexe. Quando a gente tratar mais tarde da questão do livre mercado, a gente vai ir mais a fundo nessa questão do que cada um faz. Mas ela já é importante nessa questão do bem comum, porque a gente tem na nossa sociedade uma tendência que é maior nas cidades grandes de se trancar. As pessoas moram em apartamentos e não conhecem o vizinho da porta da frente. As pessoas moram numa casa que é praticamente um bunker com um muro de 2,5 metros de altura, com a grade que tampa a entrada inteira e não sequer conseguem ver a rua. Não tem nem janelas para a rua. Isso é uma coisa muito comum. Essa coisa da pessoa se trancar, se fechar. E tratar do bem comum é exatamente o oposto. É a gente pegar e procurar fazer com que cada coisa que a gente faz seja uma coisa que vá beneficiar não só a gente, mas também toda a sociedade. E principalmente uma coisa que não vá causar malefícios rio abaixo, por assim dizer. Que é uma maneira fácil de entender, né, com esse exemplo que eu dei lá de jogar o lixo no rio, é uma maneira fácil de entender os danos que são causados rio abaixo, mas não precisa ser um rio literal. A gente pode atrapalhar o outro com a chaminé do fogão a lenha da pizzaria, que a fumaça invade um apartamento, por exemplo. Quer dizer, a gente tem o dever de não deixar isso acontecer. A gente tem o dever de prezar e zelar por esse bem comum. Tem uma fábrica que solta uma quantidade absurda de serragem no ar. Tentar botar um filtro, tentar botar alguma coisa, para que aquilo não fique entrando nas vias aéreas de todo mundo. São coisas que a gente tem que procurar fazer para a gente tratar do bem comum, porque, como em tudo na doutrina social da igreja, o importante é a ação pessoal, a ação de cada pessoa. O mundo só melhora se todo mundo melhorar. Então a gente deve procurar fazer pelo menos a nossa parte. E pelo menos dar o exemplo para o próximo de fazer aquilo de uma maneira que não vá violar o direito do cara que mora rio abaixo. A gente tentar fazer com que toda a ação da gente esteja sempre tendo como um dos critérios de discernimento, um dos princípios que nos leva a aprovar essa ação, tenha o bem comum, o bem de toda a sociedade. Reparem que esse bem, ele é uma coisa objetiva. Como assim? Por exemplo, pornografia. A pornografia toca o homem, mais do que a mulher, toca o homem nos seus instintos mais básicos e primitivos. Então, se você bota uma mulher lindíssima nua, uma imagem de uma mulher lindíssima nua, qualquer homem saudável vai ter uma certa dificuldade de tirar os olhos dela. O fato dele ter uma dificuldade de tirar os olhos dela não quer dizer que faça bem para ele ficar olhando aquilo. Resultado, esse bem objetivo, no caso, é procurar
impedir a disseminação da pornografia. Hoje em dia, onde Deus faz sua igreja, o demônio faz uma capelinha, né? Então, hoje em dia, com a mesma internet que a gente usa para ler todas as encíclicas dos papas sobre a doutrina social da igreja, o menino pode ter acesso à pornografia pesada. Mas se a gente tiver uma maneira de evitar isso, tanto melhor. Por quê? Porque evitar a pornografia é um bem objetivo. Mesmo que o menino queira. O viciado em crack quer crack. O viciado em pornografia quer pornografia. Mas isso é uma forma de escravidão. Então, a gente visar o bem comum não quer dizer a gente fazer uma votação para perguntar o que as pessoas querem. Sim, a gente visar aquele bem comum básico, objetivo, que não é um delírio utópico, uma coisa, vamos construir uma sociedade perfeita e em nome disso nós vamos destruir tudo. A sociedade perfeita, a sociedade sem classes, então todo mundo vai usar exatamente a mesma roupa. Por exemplo, na China fizeram isso. Isso é delirante. Isso não é buscar o bem comum. Buscar o bem comum é, dentro daquela ação individual, sem forçar, sem escravizar o próximo, buscar aquela coisa que objetivamente é boa. A água limpa, por exemplo, é uma coisa de que todo mundo precisa. Então a gente não vai sujar o rio para o cara que mora rio abaixo ter água suja. Do mesmo modo, ar puro é uma coisa de que todo mundo precisa. Então a gente não vai poluir o ar para que as outras pessoas arquem com os problemas médicos que vêm daquela poluição. A gente tem que procurar esse bem comum sem fazer disso um instrumento de modificação da sociedade. Não se trata de usar o bem comum como desculpa para mudar a sociedade. Por quê? Porque a mudança da sociedade, ela só ocorre a partir da mudança de cada um de nós. Você não pode mudar a sociedade de cima para baixo. Não funciona. Você mata um monte de gente e não consegue. O que a gente tem que fazer é procurar visar esse bem comum e procurar garantir que as pessoas tenham a possibilidade de chegar lá. Tenham a possibilidade de melhorar, tenham a possibilidade de trabalhar, tenham a possibilidade de viver, de comer, etc. Não é você criar ferro e fogo uma sociedade perfeita. Como eu disse antes, São Tomás Moro chamou de lugar nenhum a ilha em que tinha sociedade perfeita no livro dele. Lugar nenhum. Sociedade perfeita só depois que Nosso Senhor voltar em glória. Agora, o que a gente tem aqui no Brasil, hoje em dia, o que a gente tem é uma sociedade que tem muitas coisas boas que perduraram e que está sofrendo, pode-se dizer que desde Getúlio Vargas, está sofrendo tentativas de criar paraísos de cima para baixo, que não é uma coisa nem um pouco saudável. E todas elas em nome de um suposto bem comum. Então a gente tem que deixar muito claro que quando a gente fala de bem comum, a gente não está dando um cheque em branco para uma tentativa de criar uma sociedade perfeita de cima para baixo. A gente está falando de um critério para orientar as nossas ações pessoais, inclusive nas coisas em que nós somos dotados de alguma responsabilidade. Quer dizer, um industrial, ele vai tomar uma decisão pessoal acerca do que ele vai fazer com o resíduo, com os eflúvios da indústria dele. Ele vai tomar uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal dele deve ser orientada pelo bem comum. Tá? Isso não quer dizer que deva haver uma agência do governo federal que sai por aí multando as pessoas que jogam eflúvios no rio. Pode até acontecer, mas não é o objetivo disso. Não vai estar incluído dentro deste parâmetro, deste princípio da doutrina social da igreja. Vai estar sob outro princípio de que a gente vai falar daqui a pouco.